A hiperpersonalização do cybercrime. Os ataques estão cada vez mais sofisticados. Eu sou o Bruno Lauteriung, estou aqui com o Felipe Tomé e esse é o Tal do Hacking no Cybersecurity Forum. Felipe, mais um episódio interessante para falar. Tava falando aqui, já falamos de IA do bem, agora é a vez da IA do mal, né? Pois é, pois é. Aqui hoje está um turbilhão aqui de assuntos legais. A Cybersecurity Forum, para quem ainda não conhece, fica aqui o convite para conhecer um pouco mais sobre o evento, tanto virtualmente nos vídeos, como está aqui no próximo ano. E o tal do hacking também, conhece os outros episódios que tem cada papo um melhor que o outro. Grande prazer contar com grandes convidados. Inclusive, deixa para o nosso colega se apresentar para a gente entrar nesse papo que promete. Com certeza. Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia. Eu sou o Maurício Pegoraro, eu sou o CISO da Asion, é uma empresa brasileira de edge computing, com escritórios aqui em São Paulo e Palo Alto. E é interessante, né? Esse tópico da IA é muito pano para manga, como a gente diz, né? E tomou o mundo de assalto aí nos últimos 3 anos. Quando é que foi que o ChatGPT veio? Foi final de 2022, né? 2 aninhos aí quase. E a partir daí, a curva, né? Começando falando da IA do mal, no caso, né? A curva de aprendizado, ela acontece cada vez mais rápido, né? A gente aprendeu, fazendo um exemplo, a gente aprendeu a usar e-mail, certo? Lá na década de 90, quando o e-mail veio. A gente aprendeu a usar o Google, quando o Google veio. E isso foi mais rápido. E agora veio os prompts do ChatGPT, do Claude, de tantas outras ferramentas, a gente está aprendendo a usar os prompts, né? Conforme os prompts se especializam e a maneira de usar as ferramentas também se especializa e se tira mais da ferramenta de IA para aquilo que se quer, seja para o bem, né, ou para o mal. No caso do mal hoje, o que a gente vê em empresas de cyber, a gente vê acontecendo, né? A maneira como o pessoal, o agente malicioso, que a gente chama, né, está usando para consolidar dados, né? A gente até falou no painel ali que eu estava, a gente estava falando de quantos dados, o volume de dados hoje vazado em internet, né? Praticamente, a gente pode considerar, sem muito erro, né, que praticamente todos os nossos dados, de alguma forma, em alguma fonte, são vazados, né? Dados pessoais, vamos dizer assim, o nome, a foto, o e-mail, algum endereço antigo, ou o teu próprio telefone celular, o teu endereço pessoal, isso tudo está em algum lugar, né? No momento que, se é que já não é feito, né, algum agente malicioso conseguir usar a IA para, já com as fontes dos dados, conseguir consolidar isso, a imagem e a visão do CPF da pessoa, Maurício Pegoraro, já está lá, né, está montado. E a partir daí começam coisas como a impersonação, o roubo da identidade daquela pessoa que tem o dado, né? Então, acho que esse é um tema bastante importante a gente discutir, né? De ter a consciência e como a gente também se previne em relação a isso, né? Eu acho que é importante tanto para o mercado corporativo, então as empresas elas vão cada vez mais enfrentar ataques mais sofisticados. A IA, ela, do lado do crime digital, ela vai contribuir com maior volume de ataques, então cada vez mais atacantes vão estar mais preparados para atacar. Os ataques vão ser mais complexos, mais contextualizados. E quando a gente olha para o cenário de pessoa física também. Então, quem nunca, por exemplo, recebeu uma mensagem no WhatsApp de um clone de WhatsApp de algum conhecido, de algum parente, falando, ó, esse aqui é meu número novo. Basicamente, a pessoa pega uma lista e sai fazendo um spam da lista lá e quem caiu, caiu. Hoje em dia, você consegue rapidamente fazer uma correlação usando dados de redes sociais para identificar quem são os parentes e grau de parentesco relacionado àquela pessoa, aquele número de telefone, que tem mais suscetibilidade para cair num golpe. Qual é a minha última foto? Qual a minha última viagem? Qual sabe? Consegue estipular um perfil com que o atacante consiga chegar na sua avó e falando, ó, vó, hoje eu tô aqui na região tal, e ela sabe, preciso que você me ajude a pagar esse negócio aqui. Então, hoje, o ataque
para a pessoa física também está mais sofisticado, mais contextualizado. E o crime digital está investindo muito nisso, né? E aí, como que você vê, Maurício, que a gente consegue complicar para o crime digital que os investimentos que eles fazem vão trazer resultado, tanto no aspecto de pessoa física, no ataque a pessoas físicas, como no mundo corporativo? No mundo corporativo. Começando pelo mundo corporativo, assim, hoje, então, a grande vantagem da IA, eu já falei, né, antes, né, o grande poder, vamos dizer assim, que os atacantes podem ter é a consolidação de dados, é saber. Tem um outro aspecto também interessante, que hoje as ferramentas, elas geram código, né? Então, o atacante não precisa nem saber programar hoje. Ele pode descrever como ele quer fazer um ataque em Python e vai cuspir um código e aquilo pode ser executado. Então, aquela figura que a gente conhecia do script kid, né? Que a gente sempre falava, o cara só repete. Avançou, porque agora o script kid não precisa nem constar em ele, pode ir lá e falar com a IA para ter o script. Então, dois aspectos aí, dados e geração de uma aplicação ou de um script de ataque. A maneira hoje que as empresas corporativas, que as empresas, né, podem cuidar disso é também usar a IA do lado para identificar os padrões e identificar coisas que podem estar acontecendo. E hoje, uma vasta gama de ferramentas de detecção fazem isso, né? Então, esse é um ponto principal, né, e primordial para a segurança, que eu também mencionei ali no nosso painel, as empresas têm que investir em detecção e depois no plano de ação. E essa detecção hoje eu já diria, eu ia usar a palavra obrigatoriamente, mas muito necessariamente passa por IA, por ter uma ferramenta que consiga gerenciar e consiga processar grandes volumes de dados. Daqui a 2 anos vai ser obrigatório, não tem escapatório. Tem que ser via IA, porque o volume que já é gigantesco hoje vai ser muito maior, né? Então é isso, a detecção e ação, né? E para essa ação precisa de um ser humano, né? Não necessariamente toda a ação de mitigação de um ataque a uma empresa pode ser automatizada, então precisa de um ser humano. Em relação à pessoa física, né? Isso que eu vou dizer também vale, né, para empresas é a educação, né? A nossa avó, a nossa mãe, o nosso tio, até a nossa irmã que não quer saber nada de cyber, né? Que é uma pessoa jovem, mas também é enganada, né? É a educação. Nós, como profissionais de segurança, temos que educar, tem que dizer sim, com aquele amor familiar, né? Dizer, não, isso aí, lê aqui, lê essa história, esses casos que estão acontecendo. E uma mitigação muito simples, não vou dizer que mitigue todos esses golpes, né, para pessoas físicas, mas é palavra-chave, né? Combinar com a tua família, com a tua avó, eu particularmente tenho, né, com a minha família. Então tá, se alguém pediu assim, pergunta qual é a palavra-chave. E isso é uma coisa que, em teoria, né, é para estar dentro da cabeça e é uma coisa simples de cada família, né? Alguma coisa conhecida, talvez. Então, isso, por si só, já ajuda a mitigar a maioria dos golpes hoje de fraude, de tentativa de roubo de Pix, de clonagem de celular, né? Então, acho que essa é uma dica simples e válida para implementar, que até os nossos avós conseguiriam, eu acho, né? E a outra coisa é eles entenderem que a tecnologia avança muito rápido, muito mais rápido que eles podem entender. E essa dica eu uso para principalmente aqueles familiares que acham que entendem, mas não entendem, né? Então, assim, não, tu não entende. É aquela conversa de domingo, depois do churrasco, depois da terceira cerveja, dizer assim, não, tu não entende, meu. Vamos combinar uma palavra-chave. Que não é também igual a gente já viu algumas figurinhas, assim, os prints de possíveis ataques falando tudo errado. Aqui é de um banco, escreve errado o nome do banco. Isso fica muito fácil de detectar. Só que hoje o ataque não está assim, mas é muito mais realista. Você tocou num ponto muito legal, porque pouco tempo atrás eu vi um ataque que ele seguia esse modelo, esse mesmo script, um SMS, um WhatsApp fraudulento, uma mensagem, e nessa mensagem continha um breve erro de português, mas não um erro de português tão escandaloso. Então, de que maneira que o hacker, o atacante, usava aquilo? Era um filtro. Então, o que acontece? Ele filtrava a qualificação
do seu lead. Então, o que acontece? Ele era muito mais assertivo no golpe, porque, em tese, ele entendia que uma pessoa que não reconhecesse aquele erro de português, ela seria mais suscetível a dar sequência naquele golpe. Então, é justamente esse ponto que eu queria entrar, né? No phishing, propriamente dito, mas eu também queria saber quais demais ataques você identifica que foram escalados com o surgimento da inteligência artificial. A gente já viu casos aí de novo, mais voltados a... Os casos que eu conheço, pelo menos, foram voltados à pessoa física, né? Mas podem ser usados para a empresa, né? A questão da voz, a simulação da voz, né? Uma coisa é uma voz simulada, a tua, minha, né? Que alguma pessoa ouve, né? Dificilmente, a não ser que seja muito distinto, a pessoa não vai conseguir identificar, né? Talvez a minha mãe conseguisse identificar, né? Mas uma pessoa que eu interajo pouco, ou que eu falo pouco contigo, pode que. Então, acho que ataques desse tipo, onde a identidade tenta ser duplicada, criada, né? Acho que são as mais tendências de ataque. A gente já viu casos com voz, né? Eu não lembro, não tenho nenhuma ideia de casos com imagem, com foto, né? Porque a foto é muito fácil de conseguir, não precisa recriar ela, né? Mas se fosse um vídeo, sim. Mas a questão da voz também, pensa numa área corporativa. Não é todo mundo que conhece a voz do CEO da empresa, né? Eles têm uma ideia, né? Mas se o CEO, uma ligação de CEO bate numa pessoa, não precisa nem ser um executivo, mas alguém que tem um privilégio de gerenciamento do IAM da empresa, de dar e tirar acessos. E aquela voz é minimamente parecida com o CEO, tem uma tendência a executar aquilo que aquela voz está pedindo, né? Então, eu vejo assim, os ataques de IA feitos de IA que forem e buscarem a questão de identidade, né, de recriar a identidade, né, de uma pessoa, esses vão ter tendências, para mim, tem a tendência de serem mais bem-sucedidos. As mitigações daí são essas, questões de processo, de protocolo, né? Como, por exemplo, essa questão de pedir acesso a uma voz, um telefone pedir acesso para alguém que gerencia um IAM, né? Não pode, nem que o CEO possa, que o CEO peça, né? Nem que o CFO ou que o CISO peça, né? Não, isso não pode ser executado via telefone. Existe um protocolo, existe um outro caminho, né? Então esse é o mesmo exemplo que eu falei da palavra-chave no chat familiar. É um processo que tem que ser mais robusto, não pode ser só uma palavra-chave que tem que acontecer dentro de uma empresa, né? Então, eu vejo assim, acho que esse é o principal vetor, assim, olhando para o futuro, né, que a IA pode promover, né? É a questão de impersonação, né? Acho que é essa a palavra em português. Impersonação da identidade, né? Além de tudo que ela já faz hoje, que é a geração de código, ter uma fonte, não digo infinita, mas uma fonte que reaprende, né, todos esses modelos de LLM, né? Eles aprendem cada vez mais vão ampliando o que pode ser criado através dela. Então, isso também, conforme, quanto mais especializado for o código que um novo hacker, um novo atacante está criando, né, para fazer alguma coisa, isso pode evoluir ainda mais no futuro, né? Então, a tendência é isso ficar mais complicado e mais fácil, né, do agente malicioso usar, né? É isso. E trazendo um pouco de o que você mencionou sobre ataques sobre voz e também vídeos, né? O que a gente vê de deepfake é o que eu acredito que vai ser a grande vulnerabilidade da sociedade nos próximos anos, pensando em ataques digitais, assim. Muito já se tem expectativa de como que vai ser as próximas eleições daqui a 2 anos, em capacidades de se ter prejuízos de imagem de um lado ou de outro. Muito também já se viu em que hoje tem algumas histórias de empresas que já caíram em ataques de deepfake com transferência de dinheiro aqui, outra ali, mas ainda é muito contado, ainda é raro. Isso ganhando um pouco mais de maturidade, eu vejo também que tem
uma probabilidade de se espalhar absurdamente, principalmente falando isso no ataque no varejo, em que enquanto isso deu sucesso com o presidente de uma empresa, daqui a alguns anos vai ficar tão imperceptível que vai ser para a sociedade como um todo, né? Então, vai ficar muito difícil de se identificar esse tipo de coisa. Hoje tem uma limitação tecnológica mesmo, né? Se tu olha, a maioria das ferramentas que gera imagem ou áudio, eles têm um cap, eles têm uma limitação de tempo ou de qualidade que pode ser gerado, né? E tem um custo, a maioria tem um custo, né? No momento que essa barreira tecnológica for rompida, isso que tu está dizendo se torna bem mais realizável, bem mais concreto, vamos dizer assim, sólido de poder acontecer, né? Então, hoje a gente tem essa limitação tecnológica, que é muito caro ainda, o processamento e geração de coisas mais rebuscadas, mas no momento que essa barreira for rompida, aí a gente vai ser um outro nível, vai ser um outro salto que vai acontecer, talvez 5 anos ou menos, né? Depende. Talvez menos. É exponencial isso, né? Então, que também a gente não sabe como lidar hoje, porque se houver essa quebra de barreira do custo para criar os ataques, as deepfakes, quanto a gente vai gastar para contra-atacar isso, né? Que métodos que a gente vai criar para identificar que aquilo é um deepfake, que aquela voz foi criada por uma IA e não por uma pessoa, né? Então, isso é um ponto interessante e talvez tenha que entrar, de alguma forma, regulações e controles, seja do mercado, seja do governo, seja de onde for, né? Ou frameworks, como a gente tem hoje, ISOs, daqui a pouco surge uma ISO de IA, especificamente para IA, né? Inclusive já existe, só não lembro a numeração, né? ISO alguma coisa. E essa ISO vai ter que evoluir, e isso vai ter que ser enforçada, né? Para que as empresas usem, né? Então, sem estabelecer a regra do jogo, nós que somos do lado do bem, a gente não sabe muito como jogar, né? Que a gente está limitado pela lei, né? A gente está limitado pelo que é bom. Perfeito. Maurício, para encerrar o nosso episódio, eu queria saber justamente de um setor que é conhecido por ser um setor mais maduro e mais responsável com relação à segurança, que são os bancos, o setor financeiro. Eu queria saber o quão você acredita que a inteligência artificial, na mão dos atacantes, tem preocupado esse setor. Aí a gente volta ao tema, de novo, da identidade. Então, acho que hoje o banco, vocês viram essa evolução nos últimos anos, né? Para garantir a identidade de uma pessoa, evoluiu, né? Antes era senha, depois senha e um MFA, depois senha, um MFA e um SMS. Agora é senha, um MFA e a foto, né? A fotinho ou a gravação que não é uma foto, né? Ele na verdade ele pega o que está atrás, né? Pega gesto e pega o ambiente em que a pessoa está, né? Então acho que os bancos já estão bem preocupados com isso, né? Eles já avançaram, né? Já estavam na frente de muitas outras indústrias, né? Isso que a gente acabou de falar do crescimento e do rompimento dessa barreira tecnológica e de custo que a IA hoje tem, quando isso for rompido, vai ser criar um outro desafio para os bancos, né? Mas hoje eu já vejo eles, a área financeira, né? Seja fintech, sejam bancos bem preparados, né? São infalíveis, não, porque podem haver outras formas de burlar, né? Todas essas proteções do banco, né? Mas eu vejo esse setor já bem preparado e que tem um investimento e uma preocupação na garantia da identidade. De novo, só para finalizar também aquilo que eu trouxe no início, eu hoje como CISO, a minha maior preocupação, além dos ataques normais que a gente já vê amplificados, ataques de scan, DDoS, amplificados pela IA, isso está acontecendo, né? E a gente já lida com isso. Mas a gente sabe que vazamentos e ataques de empresas, principalmente vazamentos de dados e ataques de ransomware, eles acontecem pelo vetor da identidade, pelo vetor da autenticação. Então, o que a gente precisa se preocupar, acho, como executivos, como CISOs, é como é que a gente garante os controles, mesmo seguindo o exemplo dos bancos, das fintechs, né? Como é que a gente garante a identidade
dos nossos colaboradores, identidade das pessoas e até mesmo dos nossos clientes, né? Porque, eventualmente, numa plataforma como a nossa da Asian, algum cliente pode estar sendo atacado, estar sendo falsificado e abrindo uma requisição, um ticket para nós para que algo seja feito, né? Então, também a preocupação hoje, em qualquer âmbito, acho, corporativo, com a identidade, acho que e como mitigar isso, sabendo que a IA vai avançar para roubo de identidade, mais, né? Como é que a gente se protege em relação a isso? Perfeito, Maurício. Queria agradecer muito sua participação aqui no Tal do Hacking de hoje. Eu que agradeço. E espero revê-lo em novos eventos e podcasts da T-Insight. Muito obrigado. Ok, obrigado.